Olá galera do Papo de Futebol, dando sequência ao episódio Seleção Brasileira, hoje falaremos dos Jogos Olímpicos de Futebol Masculino, da qual o Brasil tem 6 conquistas de medalhas, uma de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. A seleção brasileira de futebol conquistou a sua primeira medalha em 1984, nos Jogos de Los Angeles, ao chegar à final contra a França, sendo derrotada por 2-1. Logo, nos Jogos Olímpicos seguintes, novamente a seleção brasileira ficou com o vice-campeonato, sendo derrotada pela União Soviética por 2-0 em 1988, Jogos Olímpicos disputados na União Soviética. Sendo que nos Jogos Olímpicos seguintes, 1988, em Seul, a seleção brasileira novamente ficou com o vice-campeonato, sendo derrotada pela União Soviética por 2-0. Anos após, em 1996, a seleção brasileira volta a conquistar uma medalha olímpica, sendo a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta. Após um longo tempo, a seleção brasileira volta a figurar entre as 3 melhores seleções olímpicas, sendo que conquista a medalha de bronze em 2008 em Pequim. No ano seguinte, nas Olimpíadas seguintes, em 2012, a seleção brasileira conquista a medalha de prata ao ser derrotada pelo México por 2-1. Então, a seleção brasileira vive um jejum de medalhas em relação aos Jogos Olímpicos. Buscava a medalha de ouro insistentemente, mas não obtinha êxito, sendo que em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a seleção brasileira se consagra campeã olímpica em cima da Alemanha nos pênaltis por 5-4. Com isso, a seleção brasileira consagrou-se a que mais medalhas conquistou em Jogos Olímpicos, sendo uma de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. No total, 6 medalhas olímpicas. Uma pitada de história, para vocês terem uma ideia, ela começou em 1900, com a Grã-Bretanha sendo a primeira vencedora. No ano seguinte, em 1904, o Canadá foi a seleção campeã. Em 1908 e 1912, a Grã-Bretanha tornou-se tricampeã olímpica. No ranking olímpico, a seleção que mais conseguiu conquistas foi a Hungria, seguida pela Grã-Bretanha, seguida pela Argentina, após União Soviética, antiga União Soviética, Uruguai e Brasil. O Brasil ficou no 6º lugar em conquistas olímpicas. Revelações olímpicas brasileiras, de jogadores brasileiros, foram o Romário, o Tafarel e o Dunga. 3 grandes revelações olímpicas do Brasil. Tiveram vários jogadores que disputaram os Jogos Olímpicos, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Bebeto, Neymar, Neto. Vários jogadores de renome do futebol brasileiro disputaram os Jogos Olímpicos. Alguns lograram êxito, outros não tiveram sucesso nesta competição, sendo que a seleção brasileira em 2021 disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio, sendo uma grande favorita ao título novamente. Sendo um celeiro de jovens jogadores da seleção brasileira, o futebol brasileiro, por esta razão, tem grandes chances de conquistar o bicampeonato olímpico. 2 vitórias marcantes das seleções olímpicas aconteceram nos Jogos Olímpicos de 1996, disputa da medalha de bronze. O Brasil venceu Portugal por 5-0 e nas Olimpíadas de 2008, novamente na disputa de 3º lugar, o Brasil conquistou a vitória sobre a Bélgica por 3-0. 2 medalhas de bronze. Em 2008, 3-0 sobre a Bélgica e em 1996, 5-0 sobre Portugal.
Técnicos famosos também dirigiram as seleções olímpicas brasileiras, como Zagallo, Luxemburgo, foi técnico da seleção olímpica brasileira, sendo que não lograram êxito em conquistas de medalhas de ouro. Para finalizar, deixo aqui minha torcida do canal Papo de Futebol para que a seleção brasileira conquiste essa medalha de ouro em 2021, volte a ser futebol forte nos Jogos Olímpicos e que com isso o futebol brasileiro continue percorrendo uma trajetória de vitórias nas conquistas internacionais. Espero que vocês tenham gostado deste Papo de Futebol. Curtam o vídeo, compartilhem. Obrigado pelos inscritos desta semana. O Papo de Futebol se aproxima aos 270 inscritos. Continuem divulgando em suas redes sociais. Muito obrigado e viva o futebol brasileiro, que traz muitas alegrias ao povo. Um abraço, até a próxima.